Ontem nós conversamos sobre discipulado o dia todo com os líderes aqui. E hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre isso. Portanto, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2, para os versículos 7 a 13. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança entre Timnat e Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada ao Senhor toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Amém. Deus não tem netos. Esta é a palavra que eu pretendo compartilhar com você nos próximos minutos. Esse texto da palavra de Deus é um texto muito interessante, porque esse texto narra um pouco a morte de Josué, o líder que havia substituído Moisés. E o texto diz que após a morte de Josué, o que é triste olhar para esse texto é que diz assim: morreu Josué e os seus líderes. E o texto diz assim: e levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E a grande pergunta é: por quê? Porque uma geração após Josué, o texto diz duas coisas sobre essa geração. O texto sagrado diz que eles não conheciam o Senhor Deus, e o texto diz que eles não conheciam os grandes feitos do Senhor. E aí temos que fazer algumas perguntas para o próprio texto, e algumas perguntas do tipo: como? Um povo que havia atravessado o Mar Vermelho a pé enxuto, um povo que havia se alimentado do maná durante 40 anos, um povo que tinha caminhado debaixo da nuvem 40 anos, um povo que tinha ouvido Deus falar do Sinai, um povo que tinha vivido milagres todos os dias. E a pergunta é: como esse povo não passou a fé para os seus filhos? Onde aconteceu a falha? E como eu vim aqui para falar de discipulado, eu quero começar dizendo que a igreja é a comunidade dos filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo. E Deus se relaciona somente com os seus filhos, ou principalmente com os seus filhos. E nós sabemos que quando recebemos Jesus como Senhor, Ele nos faz filhos de Deus. E a partir de então, temos que viver um lindo relacionamento de amor a Deus e de amor ao Senhor. Então, ao estudar a história dos avivamentos da Bíblia, sempre fui um apaixonado por a história dos avivamentos, e a estudar a história dos avivamentos da Bíblia e a história dos avivamentos da história da igreja, fiquei inquieto com uma questão, e a questão está aí diante de você: por que a maioria dos avivamentos duraram apenas uma geração? Por que a maioria dos avivamentos duraram apenas uma geração? Quando você lê a história dos avivamentos do Velho Testamento, como nos dias de Ezequias, nos dias de Josias, nos dias de Asa, nos dias de Neemias e Esdras, e na próxima geração você já não vê mais aquilo. E também a história do desenvolvimento da história da igreja. E a única resposta que eu consigo ter é que faltou discipulado. Porque quando a igreja não discipula, ela compromete a fé da próxima geração. Quando uma geração não pratica o discipulado com seus filhos, a fé dessa geração é sepultada com ela. E essa é a tônica da palavra que quero compartilhar com você hoje. O que acontece às vezes é que a geração do avivamento fica tão empolgada com o que Deus está fazendo,
que esquecem de fazer o básico, ou seja, discipular a nova geração. Então, quando morre aquela geração do avivamento, o avivamento morre junto com ela. E é isso que aconteceu nesse texto. Na minha visão, o livro de Juízes é o livro mais triste de toda a Bíblia, porque Josué é um líder fantástico, o homem que andou com Moisés 40 anos, substituiu Moisés naturalmente, foi discípulo pessoal de Moisés, mas ele não fez com outro líder o que Moisés havia feito com ele. E aí a nação passa a viver um período de altos e baixos. O livro de Juízes cobre um período de aproximadamente 350 anos. E nesses 350 anos, o que você vê é, quando tem um juiz bom, o povo anda com Deus. Aquele juiz morre, mas ele também não discipulava um próximo. Eu tenho aprendido que você só tem uma liderança boa se você levantar um líder melhor que você. A liderança de sucesso, bem-sucedida, é você levantar um líder melhor que você. E Josué tinha sido discipulado por Moisés. Moisés o levantou na hora certa, impôs as mãos sobre ele, passou para ele a sua autoridade, mas o Josué, infelizmente, ele não fez isso. Ele tinha uma certa dificuldade com isso. Nós vemos isso lá no início, mas o que acontece é que por causa dessa falta de Josué ter discipulado alguém, a nação toda passa a sofrer por causa da falta do discipulado. E tem sido assim, infelizmente, na história da igreja. Então, em primeiro lugar, nossa liderança precisa estar comprometida com o discipulado. Mesmo que tenhamos bons exemplos de fé, se não praticarmos o discipulado, comprometeremos a fé da próxima geração. A fé da geração que nós acabamos de ver aqui em cima deste palco. E a fé dos nossos filhos. Foi isso que aconteceu com a geração de Josué e seus líderes. O texto diz, como eu disse, uma geração que tinha visto tantos milagres, que tinha andado debaixo da nuvem da glória. Essa geração morre e de alguma forma eles não transferiram isso para os filhos. E você pergunta, como você vive tantos milagres? Como você não conta as histórias? Como você não transfere isso? Alguém já disse que a hora em que o bastão da fé pode cair, mas é uma hora de você transferir. Numa corrida de revezamento, 4x4, daquela 4x100, lembra que a equipe americana nas Olimpíadas da China era a melhor equipe, era a favorita. Mas nas duas corridas, um dos corredores, na hora que ele fez isso com o braço, o de trás tem que fazer o movimento e pegar o bastão caiu. E a equipe foi desclassificada. Esse é um momento crítico. Quando cada pai tem que discipular o filho, cada mãe tem que discipular o filho, e passar o bastão da fé. Querido, não deixe a sua fé ser sepultada com você. Nós não geramos filhos para povoar o inferno. Nós geramos filhos para povoar o céu. E eles povoarão o céu se eles forem bem discipulados. Posso ouvir um amém? Então nós temos que estar muito preocupados, porque nós não podemos cometer o erro da geração de Josué. Nós sabemos que o contexto de Juízes foi a teocracia, ou seja, era o governo de Deus através dos juízes. Porém, mesmo na teocracia, a liderança deve ser formada através do discipulado. E de preferência, no que nós praticamos lá em Marília, o discipulado 1 a 1. Cada membro da nossa igreja é discipulado 1 a 1, a partir de cada célula, cada homem discipulando outro homem, cada rapaz, outro rapaz, cada moça, outra moça, a partir de cada célula. Ninguém anda sozinho, todos são cuidados e pastoreados 1 a 1. E aí ninguém vira número na casa de Deus. E nossa igreja é uma igreja como essa, é uma igreja com um pouco mais de 3.000 membros, um pouco mais de 4.000 pessoas nas nossas células. Nós temos 432 células, andamos em células, e esse ano nós queremos encerrar com 700 células. Eu creio que vai acontecer isso para a glória de Deus, porque as células elas têm que se multiplicar pelo menos uma vez ao ano. Agora ouça isso, quando a igreja não discipula,
ela substitui a teocracia pela democracia, o governo do Espírito Santo pelo governo do homem, os discípulos servos pelos chefes, e foi assim que a igreja se tornou uma instituição e surgiu o papado. O que traz o avivamento sobre a igreja é a presença manifesta de Deus no meio da igreja. E o discipulado faz com que o avivamento permaneça e seja duradouro e atinja as próximas gerações. Querido, vou repetir isso. O que traz o avivamento para uma igreja é a presença manifesta de Deus no meio da igreja. E o discipulado é que faz com que o avivamento permaneça e seja duradouro pelas próximas gerações. É a presença manifesta de Deus pelo Espírito Santo e o discipulado que faz com que a igreja seja saudável, dinâmica, relevante, atraente e multiplicadora. Se não for assim, é possível que a igreja não seja uma igreja relevante. Querido, uma coisa é você viver um cristianismo e uma fé subjetiva. Outra coisa é uma fé objetiva, quando você cultua a Deus diante da presença manifesta dele e a expectativa do ajuntamento não é o que vai acontecer da organização do culto, mas o que Deus vai fazer no meio do ajuntamento. Amém, queridos? Nosso grande problema enquanto igreja evangélica, na minha visão, é que, eu falo de igreja evangélica de um modo geral, o nosso grande problema de igreja evangélica brasileira é que perdemos a presença manifesta de Deus, o nosso Pai, e deixamos de praticar o discipulado. E quando essas duas coisas acontecem, você perde a presença manifesta de Deus e você deixa de praticar o discipulado, você se torna apenas uma religião. O Velho Testamento termina, de acordo com o relato de Lucas 3, de 1 a 4, ele dá o nome do imperador romano, ele dá o nome dos governadores da região da Judéia, Galileia, Pérea, e ele diz o seguinte: apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. A pergunta é, por que João Batista teve que pregar no deserto? E a resposta é, porque Deus não tinha espaço no templo. É tão interessante esses dias, quando você já ouviu muitas mensagens sobre João Batista, e eu também cresci ouvindo mensagens sobre João Batista, mas eu nunca vi ninguém fazer essa pergunta: por que João teve que pregar no deserto? Se ele era filho de sacerdote, da linhagem de Arão, a mãe dele era filha de sacerdote, eles eram da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Por que ele teve que pregar no deserto? Sabe qual é a resposta? Não tinha espaço para Deus no templo. O templo tinha culto, o templo tinha sacrifício, o templo tinha sacerdote, o templo tinha levitas, mas não tinha presença de Deus. E nos dias de João Batista, quem quisesse ouvir a voz de Deus tinha que deixar a cidade, deserto afora, e ouvir um homem vestido de pelos de camelo, que se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, mas ele era a voz de Deus. Fico pensando que hoje, no meio evangélico, tem cultos para todos os gostos, barulho de todos os jeitos, pregadores para todos os gostos, mas a voz de Deus é muito rara. E a presença de Deus é muito rara. Foi assim que terminou o Velho Testamento. Sacerdote no templo, levita no templo, e Deus fora do templo. Assim que encerrou. Mas o Novo Testamento, em bem menos tempo, não foi diferente. Se você abrir a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 3, pelos versos 14 a 21, você tem o relato da igreja de Laodiceia. Uma igreja boa, uma grande igreja, uma igreja rica financeiramente, a ponto de o pastor e a igreja dizerem assim: estamos ricos e abastados, não precisamos de nada. Mas quando você chega no verso 20, você tem uma expressão de Jesus assim: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo.
O que esse texto está nos informando? A gente diz isso na hora de evangelizar. Pode dizer, mas é usar o texto fora do contexto. Porque esse texto nunca foi dito para alguém evangelizar. Esse texto, essa palavra do Apocalipse 3, de 14 a 21, foi dito para uma igreja, que provavelmente é a semelhança da igreja evangélica do século 21, de um modo geral. Com algumas exceções, é claro. Esse texto foi dito para uma igreja que achava que tinha tudo, que tinha pastor, tinha um bom caixa, bom programa, mas não tinha presença de Jesus. Então o Novo Testamento termina mostrando Jesus do lado de fora da igreja. É isso que está dizendo esse texto. Estou à porta e bato. Nosso maior desafio. Nosso maior desafio, então, é praticar o discipulado da maneira de Jesus e dos apóstolos e atrair e manter a presença de Deus, o nosso Pai, no meio da igreja. Esse é o nosso grande desafio. Para que não aconteça o que aconteceu no final do Velho Testamento e para que não aconteça o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Nosso grande desafio, praticar o discipulado da maneira de Jesus e dos apóstolos, atrair novamente pela oração e manter a presença de Deus no meio da igreja. Esse é o único jeito para o avivamento que temos vivido no Brasil, em muitas igrejas, continuar pelas próximas gerações. Em segundo lugar, eu vou passar bem rápido. Discipulado é sustentado pela oração. O discipulado é sustentado pela oração. A oração traz e mantém o avivamento. Mas o discipulado torna o avivamento duradouro e saudável. A ausência do discipulado é o que mata qualquer avivamento. Se vocês não discipularem, a hora que vocês morrerem, a pergunta é, o que será da próxima geração desta igreja? Você pode pensar, cada um se vira, é assim? Não. O Salmo 78 nos dá uma grande responsabilidade. Diz, Deus nos deu um testemunho e um legado. E nós vamos transmitir à nova geração. Para que eles se levantem. E contem aos seus filhos, aos seus netos. E assim a fé continue até que Jesus volte. Exemplo de que a falta de discipulado mata qualquer avivamento. Éfeso. A igreja de Éfeso foi plantada pelo apóstolo Paulo. Éfeso era uma cidade, nos dias de Paulo, a grande Éfeso, com cerca de 200 mil habitantes. Capital da Ásia Menor na época, hoje pertence à Turquia, essa região. Até nós somos parceiros de um missionário que está lá, que foi daqui dessa igreja também. O Fernando está lá com a esposa, e nossa igreja é parceira lá do sustento do Fernando, da Cristina Esmirna, na Turquia. Estão lá, é uma parceria com a primeira igreja batista e com a Monte Serra, lá de Porto Alegre, pastor Tércio. E o Fernando está lá, próximo a essa região. Mas Éfeso viveu um poderoso avivamento. Se você ler o capítulo 19 de Atos, você vai ver coisas poderosas. Os livros que eles queimaram em praça pública, quando eles somaram, dava cerca de 50 mil moedas de prata. Ou seja, só o que eles queimaram de livros de magia, que eles praticavam antes da conversão, daria para pagar 50 mil dias de serviço de um trabalhador normal da época, porque um denário pagava um dia de serviço de um trabalhador. Então foram milhares de conversões. Alguns estudiosos chegam a dizer que metade de Éfeso se converteu. Se metade de Éfeso se converteu, então os convertidos de Éfeso podem ter chegado, e da grande Éfeso pode ter chegado a 100 mil convertidos. Mas o apóstolo Paulo, que começou a igreja, essa igreja foi pastoreada pelo apóstolo João por algum tempo, Tito, Timóteo, Policarpo passou por lá. Então, muita gente boa, só teve pastores de ponta. Imagina, Paulo, João, Tito, Timóteo, só um timaço passou por lá. Agora, o que acontece? Paulo morreu, Paulo morreu no ano de 67, vocês sabem disso, da era cristã, por Nero, em Roma. E o Apocalipse acontece entre o ano 91 e 95 da era cristã. E qual é a primeira carta? É a igreja de Éfeso, Apocalipse 2, de 1 a 7. E qual é a tônica da carta?
tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, e aí Jesus disse: arrepende, volta e pratica as primeiras obras. Que Jesus está dizendo, onde está o fogo do avivamento? O avivamento de Éfeso não durou nenhuma geração. Menos de 30 anos depois da morte do grande apóstolo. O apóstolo morre no ano 67 lá em Roma. Mas entre o ano 91 e 94, o avivamento de Éfeso já tinha desaparecido. Por quê? Porque os substitutos de Paulo esqueceram de praticar o discipulado, para manter a chama acesa. E obviamente Éfeso começa a morrer. Os irmãos moráveis, vocês conhecem, foi a igreja que mais orou no mundo. Essa igreja orou durante 100 anos, tendo oração 24 horas por dia. Eles nasceram lá na Holanda, na província do Conde Zinzendorf. E eles oraram, chegaram até aqui às Antilhas. Mas onde está o avivamento dos moráveis? Você pode orar, você pode pregar bem, você pode ter bons testemunhos. Mas se você não tiver o discipulado, não numa classe, vida na vida, o discipulado permanente, a fé é sepultada com você. A igreja da Coreia do Sul, eu tive o privilégio de estar na Coreia do Sul por várias vezes, pelo menos 4, 5 vezes na Coreia do Sul. O pastor que pregou aqui ano passado, o Yun, ele é meu amigo. Eu não falo a língua dele e ele não fala a minha língua, mas eu sou amigo dele. Eu já estive com ele algumas vezes, já jantei na casa dele. Ele foi em Marília, ficou 5 dias ano passado. Nós somos amigos, temos um bom relacionamento. Mas uma vez por ano eu levo alguns pastores lá no congresso dele sobre oração. Ele pastoreia uma igreja imensa, com cerca de 200 mil membros. A igreja tem 27 anos. O Márcio foi lá comigo, alguns pastores aqui também foram lá comigo ano passado. E a gente participou daquilo lá. Uma igreja tremenda, é o templo mais lindo que eu conheço no mundo. Conheço muitos templos em muitos lugares do Brasil e do mundo, mas ele é o templo mais lindo. Mas sabe o que começou a acontecer com o poderoso avivamento da Coreia? Eu tenho conversado muito com eles. Semana passada mesmo, eu estava com a equipe da Coreia lá em minha igreja. Sabe o que começou a acontecer? O avivamento coreano já começou a morrer. E aí alguns estão dizendo, não, o avivamento coreano está morrendo porque o país prosperou, o cristianismo cresceu enquanto o país era pobre. Não é por isso. Pode ter uma pequena causa disso, mas o avivamento coreano está morrendo por 2 motivos. Eles abandonaram a oração e eles pararam de praticar o discipulado como Jesus ensinou. 2 motivos. Apenas esses 2. Eu tenho ido à Coreia, e na Coreia, onde você viu uma cruz, tinha uma igreja. Você podia ir lá às 5 horas da manhã, o pastor estava de paletó e gravata, o coral pronto, o ministro de música, de beca. Eu fui em muitas igrejas assim, você ia tá lá, 10 para as 5, estava todo mundo lá, e o coral. 365 dias por ano. Mas hoje isso acabou. Poucas igrejas ainda mantêm a oração das 5 da manhã. E dali ele sai 6 horas já para o trabalho. Haviam na Coreia 42 montes de oração, com oração 24 horas por dia. Só restam 2. Da igreja do Dr. David Jung-Shu e da igreja do pastor John, o pastor Yun, que esteve aqui ano passado. Só restam 2. 40 montes de oração fechados. E eu fui lá no monte de oração do pastor, que era da igreja do pastor David Jung-Shu. Eu conheço a igreja desde 1999, mas ano passado fui lá mais uma vez. E fui lá no monte de oração com minha pequena equipe. Aliás, no ano 2012 eu fui lá. E fui passar um dia lá, almoçar no monte de oração e ficar lá. Porque eu tinha ido lá quando aquilo era um formigueiro humano. Quando qualquer hora do dia ou da noite tinha 4, 5 mil pessoas lá. Fica a uns 40 quilômetros de Seul. Já meio próximo da divisa com a Coreia do Norte. E sabe qual foi a impressão que eu tive lá no monte de oração? Literal, no meu espírito. Tinha no máximo 500 pessoas. Aquele templo lá para 5 mil pessoas. Lá o monte de oração tem tanta coisa, centro de missões, seminário. Estão tentando manter lá com o seminário de aluno interno. A testificação no meu espírito que veio foi assim: aqui jaz. É dolorido. Apesar de um lugar que você viu, onde borbulhava gente. E de repente, aqui jaz. Eu fui em um dos cultos da igreja do Dr.
David Yong-Shu, quando ela era a maior igreja do mundo. E eu estava lá em vários cultos. Eu fui em alguns cultos num período que fiquei lá na Coreia. E eu lembro que um dia eu tentei sair depois do culto pela praça da frente. Eu tive que correr de volta, porque parecia porta de estádio final, assim, imagina Coxa e Atlético final num campeonato muito bom. Porque tinha umas 10 mil pessoas, quando abriram as cancelinhas, correram em direção ao templo. Ou eu corria com eles, ou eu não tinha como passar por eles. E eu voltei lá 2 anos atrás. E eu fui em 2 cultos. E aquele templo para 12 mil pessoas sentadas, a nave principal para 12 mil, fora os outros prédios. Devia ter 3 mil pessoas assistindo o culto, naquele culto da tarde. E aquele avivamento todo. Onde é que ele foi parar? Eu quero concluir dizendo, querido, por mais que ganhemos vida, por mais que trabalhemos para Jesus, a essência de uma igreja é 2 coisas, oração e discipulado. E discipulado não como classe, mas como, disse, vida permanente. Josué cometeu um erro gravíssimo. Ele não discipulou. Ele não levantou liderança treinada. E ele matou a fé da próxima geração. Prejudicou uma nação toda. Para mim, o livro de Juízes é o mais triste da Bíblia, por causa desse relato. Morreu Josué e a sua geração. Levantou-se uma geração que não conhecia Deus e nem os seus grandes feitos. Querida, nós estamos aqui como igreja hoje. E vocês são uma igreja linda. Mas a pergunta é, e a próxima geração? O que será da próxima geração? A próxima geração são meus filhos. Eu tenho 2 filhos, a Renata de 23 anos e o Davi de 21. A próxima geração são meus filhos e os seus filhos. E depois as crianças que estão aqui. Se nós quisermos fazer o que Deus quer que façamos. Eu até fiz uma pergunta para o pastor Silvado um pouco antes do culto. Eu disse para ele, eu perguntei, quando você ficou 6 meses, eu sabia que ele ficou 6 meses lá, pesquisando o avivamento do País de Gales, alguns anos atrás. Eu perguntei, qual foi a sua conclusão? Eu sabia qual era a resposta minha é, o País de Gales viveu um avivamento tão poderoso no início do século XX, tão especial, que as pessoas não davam importância nem mais para o futebol. Os bares vazios, mais de 90% da população frequentando as igrejas evangélicas. E um desses missionários chegou aqui em Buenos Aires, na Argentina. E esse missionário ganhou um guri para Jesus. Como vocês falam aqui, guri. Ganhou um guri para Jesus. Esse rapaz cresceu, se tornou um pastor muito especial, mora nos Estados Unidos. O nome dele é Luiz Palau. E quando o Luiz Palau, que participa da Associação Billy Graham, se tornou muito especial, ele voltou lá no País de Gales para agradecer a convenção que tinha enviado o missionário para a Argentina. E quando ele chegou lá, diz o relato dele, apenas 1,5% da população estava frequentando as igrejas. 60 anos depois do avivamento. Apenas 60 anos. 1,5% da população, dos 90% da população, agora 1,5% frequentando as igrejas. A igreja morrendo. Então Luiz Palau fez um filme, Deus não tem netos. E o tema da minha mensagem hoje foi por causa do tema deste filme, Deus não tem netos. Ele não existe em português. Ele existe em espanhol. Eu só li a história do filme. Eu nem vi o filme. Mas eu resolvi pregar essa palavra, porque a igreja tem que alertar que Deus não tem netos. Eu quero deixar uma pergunta para você pensar hoje. Primeira pergunta. Seus filhos serão servos fiéis de Jesus na sua geração? Seus filhos correrão com a mesma fé, sem deixar o bastão cair? Seus filhos serão poderosos em Deus? E a última de todas, e para mim mais forte de todas, seus filhos povoarão o céu? A resposta para todas essas perguntas pode ser sim, se nós fizermos duas coisas.
que a gente sabe, mas não faz. Se nós orarmos fervorosamente, tivemos uma vida profunda, permanente, perseverante de oração. E se nós praticarmos o discipulado, 1 a 1, como estilo de vida de Jesus, até que Ele volte. Deus abençoe vocês. Deixa eu falar a resposta. Deixa eu falar a resposta do Silvado, que eu perguntei qual foi a conclusão dos 6 meses de pesquisa do Perdigado. Ele disse: a igreja se concentrou nos prédios e não em pessoas. E era exatamente o que eu disse: discipulado. Quando você concentra em pessoas, você faz discipulado. Quando você concentra em prédios, e aí a igreja não é um monumento, a igreja é um movimento dos discípulos de Jesus. Amém? Amém. Você foi abençoado? Foi desafiado com essa palavra? Você compartilha a vida cristã com alguém ou você vive numa bolha? Você vive escondido em casa? A sua célula é um lugar onde as pessoas podem ser autênticas, onde existe oração, cuidado, pastoreio. Pastor, eu não estou nem em célula. Então esse é o primeiro passo que você tem que dar. Você precisa procurar uma célula. Se você precisa de ajuda, entre em contato com os pastores. Nós vamos ajudá-lo a encontrar um grupo de irmãos para que você possa crescer. A reunião da sua célula está se transformando num rito vazio. O diabo, quando não consegue impedir você de ir à célula, ele tenta fazer com que a reunião de célula seja sem graça, que nem comida sem sal. Se é isso que está acontecendo, essa semana você vai falar com o seu líder. Vamos começar a nossa reunião de joelhos orando, porque vai ser assim que vida vai voltar para a sua célula. Quando o povo de Deus busca a Deus, ele é surpreendido pelo mover de Deus. Você acredita nisso? Diga amém. Já há vários anos, nossa igreja tem feito uma transição. E de uma forma muito clara e especial, nesse ano você tem percebido isso. Nós queremos líderes fortes, preparados para liderar o povo de Deus. Por isso que existe o CFI. Se você ainda não se matriculou, se matricule. A ideia de você estar em uma classe, sendo preparado para ser um líder melhor, conhecendo mais a Deus e a palavra de Deus, é porque nós queremos ser uma igreja que ministra na vida das pessoas, que abençoa as pessoas. Se você ainda não está discipulando alguém, se você não está se encontrando regularmente com o irmão em Cristo para orar por ele, orar com ele, o desafio hoje é: eu vou me envolver. Quando nós pensamos numa igreja e vemos as várias gerações que existem nela, nós precisamos um do outro para que a nossa fé permaneça viva e a gente possa transbordar essa fé no coração das próximas gerações. Você pode fechar seus olhos? O desafio dessa manhã é que você, em nome de Jesus, você diga: pastor, eu vou me envolver numa célula, num grupo pequeno, porque eu preciso regularmente orar por pessoas, abençoar pessoas e ser abençoado por elas. A vida cristã, a fé cristã, é uma fé comunitária. Essa é a sua decisão nessa manhã? Quem sabe a sua decisão nessa manhã é diferente. A sua decisão é discipular alguém. Deus já tem trazido alguém na sua vida e você tem dito que está muito ocupado. Você vai se surpreender como Deus vai ajudar você a arrumar a sua agenda para poder abençoar pessoas. Pela fé, eu vou desafiar você a hoje assumir um compromisso com o Senhor. Compromisso de usar os dias de vida que você tem para abençoar pessoas. Nós somos uma igreja que fez uma escolha há vários anos. A nossa escolha é abençoar pessoas. E
e você faz parte desse corpo. É essa a sua decisão? Eu vou sentar com a minha célula e vamos começar a montar um esquema de discipulado ali. Eu vou conversar com o meu líder, meu supervisor, porque eu quero que a gente comece a fazer isso. Os pastores da sua igreja se encontram regularmente, fazendo vida na vida. Pastores têm se encontrado com coordenadores, fazendo vida na vida, líderes seus. E hoje você foi desafiado a se envolver nesse movimento de Deus. Fique de pé onde você está. Nós vamos cantar. Enquanto você estiver cantando, eu vou convidar você a vir aqui à frente, colocando-se de joelhos e dizendo: essa é a minha decisão. Você vai dizer para Deus e vai marcar com esse seu movimento, vindo do seu lugar até aqui, colocando-se de joelhos. Você está dizendo para você mesmo, para os principados e potestades do ar, dizendo para o Senhor principalmente: Deus, eu estou começando um momento novo na minha vida. Deus, eu estou reafirmando uma verdade que eu conheço, que eu aceito, mas eu tinha relaxado, Deus. Vamos cantar? Essa música é vibrante, não tem como cantar parado. Pode ver, pode começar a ver, pode chegar. E nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, chega aqui, estamos esperando você. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Você quer ser a resposta de Deus na vida de alguém? Chega aqui. Várias pessoas estão vindo, pode vir. Chegue aqui, dobre os joelhos na presença do Senhor. Esse é o seu momento com Deus. Nós vamos continuar cantando. Pode chegar. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheios de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Nós somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Nós somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Aí onde você está, tem alguém, tem alguma pessoa que você identifica? Esse é o enviado de Deus na minha vida para que eu possa discipular. Você consegue identificar isso?
Quem sabe Deus deu filhos a você. Quem sabe Deus colocou alguém morando na sua casa, trabalhando com você. Eu vou desafiar você a se colocar de joelhos agora onde você está, dizendo: Deus, eu quero usar meu tempo, o que o Senhor já me ensinou da tua palavra, para abençoar os meus filhos, abençoar meus netos. Quem sabe o ministério de avô precisa começar a acontecer, porque os pais dos seus netos não têm assumido essa responsabilidade, esse privilégio. Quem sabe é um colega no trabalho. Coloque-se de joelhos dizendo: Deus, eu estou aqui, eu estou disponível para discipular, no nome de Jesus. Ó Deus, nós estamos de joelhos, porque nós queremos ser os teus pés, as tuas mãos, a tua voz, para esse mundo que não conhece a paz que existe em Cristo Jesus. Ó Deus, enche o nosso coração da tua presença, de tal forma que transborde esse amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor trabalhe de uma forma muito especial o coração de cada irmão e irmã que está de joelhos dizendo: Deus, eu quero ser resposta de oração. Eu quero ser a resposta do Senhor para essa pessoa. Abençoa nossos filhos, netos, Deus. Que eles caminhem nos teus caminhos para a honra e glória do teu nome. Receba, Senhor, o nosso pedido, porque nós sabemos que pedimos segundo o teu coração. O Senhor deseja que todos sejam salvos. Se tem algum filho aqui que está sendo lembrado e não tomou uma decisão ao teu lado ainda, Deus amado, traz arrependimento e conversão àquele coração. Se alguém que esfriou na fé, ó Pai amado, nesse momento, com teu Santo Espírito, vá até ele, vá até ela, Senhor. Traga pessoas no seu caminho que falem da fé verdadeira. Clamamos, porque sabemos que esse é o desejo do teu coração também. Ó Pai amado, esses que estão vindo aqui à frente dizendo: eu quero me envolver numa célula, eu quero discipular, ser discipulado por alguém. A Deus, nos ensine como igreja, como nós podemos usar os relacionamentos que são cultivados nas células, nos ministérios, para que haja crescimento e fortalecimento da nossa fé. Usa o Vida na Vida, esses encontros tão preciosos. Use, Senhor, os encontros das células, nessa semana de uma forma especial, para que teu Espírito se manifeste, curando, avivando, renovando, ensinando a todas as coisas que o Senhor nos ensinou. Recebe a nossa oração, ó Pai, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dê um abraço na pessoa que está perto de você. Dê uma palavra de encorajamento para ela, para que ela prossiga firme, porque nós somos trabalhadores do Senhor. Vamos sair daqui cantando. Somos teus pés.